Olha aí, beleza. Gravando então, vamos começar mais uma aula. Galera, como eu estava comentando agora com vocês, é o seguinte, esse tema da aula de hoje, ele na prática, o uso dele ele é, digamos, um tanto quanto complicado, tá? Embora o conceito de poluição, na teoria, né, e esse é o conceito que nós vamos ver hoje, a questão de poluição e poluidor, na teoria, a gente sempre diz quando tem, por exemplo, o descarte de resíduos em local inadequado, o lançamento de efluentes em um corpo hídrico receptor, o lançamento de emissões atmosféricas, sempre quando a gente visualiza essa ação, a gente já pensa logo nas consequências como uma poluição ambiental, certo? E é claro que aqui eu já começo a dizer para vocês que nós temos duas vertentes com relação ao entendimento desse conceito de poluição. Sejam todos bem-vindos, estão chegando agora, a gente acabou de começar, tá? Nós acabamos de iniciar, fiquem tranquilos, a gente está ainda bem na parte geralzona do conteúdo da aula de hoje, tá? Então, veja o seguinte, como eu estava comentando, a gente tem duas vertentes para essa questão de considerar uma poluição ou não, tá? Uma primeira vertente diz que para ser considerada poluição, as consequências têm que ser X, Y, Z, certo? E uma outra vertente diz o seguinte, que para considerarmos poluição, basta a efetividade do dano. Basta que nós tenhamos um determinado dano para se configurar poluição. E uma outra, não basta só um determinado dano. Além do dano, esse dano deve ter consequências tais, e aí ele cita algumas consequências que deve ter, para que eu possa ser responsabilizado em termos de poluição. Então, vejam, aqui a gente está falando de uma questão de intensidade dessa poluição. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, enquanto uma vertente diz que a intensidade dessas consequências do lançamento devem ser maiores para que eu possa ser responsabilizado em termos de poluição, e numa outra vertente eu tenho que essa intensidade não é necessária, basta que ocorra um determinado dano. Independente se esse dano é maior ou menor, não importa, ocorreu um dano à poluição, certo? E aí nós vamos ver que o conceito de dano, ou o próprio dano, ele está dentro do conceito de poluição, certo? Portanto, nós temos aqui que dano ambiental é uma coisa, impacto ambiental é uma coisa, e poluição é outra, certo? E aí nós vamos ver dentro da legislação como que isso é abordado. Nós, antes, obviamente, de ver como que é essa poluição, como que essa poluição é abordada, a gente precisa saber quem é que pode ser responsabilizado por um fator relacionado à poluição, tá? Então, isso são coisas que são extremamente importantes quando a gente fala de matéria ambiental, principalmente quando a gente fala de uma questão mais de conflitos ambientais, quando a gente fala de empreendimentos, quando a gente fala, por exemplo, de uma responsabilidade objetiva ou subjetiva, enfim. Vamos lá, vamos começar, tá? Lembrando que responsabilidade ambiental, civil, administrativa e penal, nós vamos ver na próxima aula, tá bom? Galera, eu começo perguntando para vocês, e hoje vocês vão ver que a gente vai necessitar de algumas trocas, né? Trocas de palavras, né? Embora só veja letrinhas aqui, né? A gente vai precisar conversar um pouco. Olha só, pergunto para vocês, para ser considerado um agente poluidor, para ser considerado o poluidor, não estamos falando ainda da poluição. Pergunto, uma pessoa jurídica, uma empresa, ela pode ser responsabilizada? Ou seja, ela pode ser considerada um poluidor? O que vocês acham disso? Então, eu vou dar um exemplo, tá? A ramada.
Não estou falando da pessoa responsável pela ramada, estou falando a ramada, por exemplo. Um exemplo, tá? Tem ramada, tem Agrosul, tem Odrich, tem Lupatec, enfim, todas as empresas que vocês podem imaginar aqui da região Hidrojet, etc, etc. Estou falando da empresa, por exemplo, a empresa Ramada, a empresa Hidrojet, a empresa Agrosul, pode ser responsabilizada? Pode ser o poluidor? Professor, não seria, por exemplo, o engenheiro químico responsável que fica como responsável? Esse é a pessoa física. Esse é a pessoa física. Por isso que esse é o sentido da pergunta, tá, Solange? A questão é essa. Por exemplo, tu acabou de falar que tu está considerando o poluidor a pessoa física, certo? A pergunta é, eu posso considerar a pessoa jurídica como poluidor, ou seja, a empresa no qual este engenheiro químico está trabalhando? Eu acho que a empresa é a poluidora, mas quem assume o negócio depois é o engenheiro, o processo, assim. Isso é um bom raciocínio. Isso é um bom raciocínio. Alguém acompanha o voto da relatora? Ou vocês acham que não? Cada um tem uma responsabilidade. Cada um pode ser responsabilizado no seu âmbito de competência ou responsabilização. Não, eu acho que a empresa vai ser responsabilizada de alguma forma, mas o engenheiro também. E ela vai ter algum prejuízo, com certeza. Mas o engenheiro, que não é o dono da empresa, também vai ter, porque ele sabia dos riscos, né? Ele sabia que estava fazendo uma coisa errada e o responsável técnico é ele. Bom raciocínio, Solange, bom raciocínio. Eu também Galera, acho que aí a para responder responsabilidade é para os dois, tanto para a empresa quanto para a pessoa técnica. Ó, a Paula também comentou nesse sentido. E a Kathleen está com a Solange também. Então, olha só, vocês estão corretos, tá? A gente pode ter a responsabilização, ou seja, a gente pode considerar poluidor pessoas físicas ou jurídicas, certo? E para que a gente possa realmente entender este raciocínio, vamos dar uma olhadinha na legislação. Deixa eu apresentar minha tela para vocês aqui. Cadê? Opa, fui no errado. Vou apresentar agora. Vou apresentar a tela. Vamos aqui, ó. Estou aqui no Tio Google. Tio Google. Quem é que me gosta de procurar no Tio Google aí, né? Vamos aqui na Política Nacional do Meio Ambiente. Vamos nela. E vou abrir também aqui para nós a nossa Constituição Federal, tá? Então, vou aqui abrir a Constituição e vou abrir aqui também a Política Nacional do Meio Ambiente. Deixa eu ir direto aqui, ó, no artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, eu vou deixar ela aqui prontinha para nós, e vou, claro, lá na Constituição, eu vou no nosso artigo muito conhecido, vocês devem saber, já comentei sobre ele, o artigo 225 da Constituição Federal, certo? Aqui também, deixa eu dar uma olhada, cadê? Aqui, ó, está no parágrafo 3º, tá? Mas eu quero primeiro ir lá na Política Nacional do Meio Ambiente, tá? Política Nacional do Meio Ambiente. Vejam o seguinte, no artigo 3º, inciso 4º, nós temos a seguinte redação. Poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. O que isso significa? Que qualquer pessoa, física ou jurídica, pode ser um órgão público, pode ser uma empresa privada, não importa. Qualquer pessoa física ou jurídica, tá? Pode ser responsável direta ou indiretamente por atividade causadora de degradação ambiental. Certo? Isso significa dizer que, como vocês acabaram de me responder, a Solange, a Paula e a Kathleen, se não me engano foram essas três que me responderam ali, no chat e por voz, a Ramada, a Lupatec, a Agrosul, a Hidrojet, a empresa, a pessoa jurídica, portanto, pode ser responsabilizado, certo? É claro que, para que eu tenha, né, a responsabilidade da empresa,
né, da pessoa jurídica ou da pessoa física, eu preciso, então, saber o que contribuiu para o dano, né? Qual deles que contribuiu para o dano? Foi apenas um responsável, a pessoa física, ou, de fato, a pessoa jurídica está envolvida nesses atos de poluição? E mesmo não estando envolvida diretamente, será que indiretamente eu posso responsabilizar? Bom, podem ver que este inciso 4 diz que a responsabilidade pode ser direta, por eventualidades diretas ou indiretas. Isso significa dizer que, se eu agir de maneira consciente para provocar um determinado dano, eu sou responsável. Agora, se eu me omitir, ou seja, tem um trecho de um livro, tá, que é muito interessante quando a gente fala de poluição. Deixa eu pegar aqui, até deixei separadinho para nós, tá, que eu vou... É muito interessante quando ele fala da questão de permitir que se faça o dano, financiar que se faça o dano. Por mais que tu não tenha aquela relação direta, por mais que tu não tenha a consciência de que aquele teu ato está contribuindo para o dano, você pode ser responsabilizado, certo? Isso é o que eu chamo aí de responsabilidade indireta, tá? E aí diz o seguinte aqui, deixa eu achar aqui para nós, que até vai ser interessante para vocês entenderem um pouco sobre este sentido, tá? Quando a gente fala da questão do poluidor. Será que eu vou achar rápido aqui? Aqui, ó. Veja o seguinte, ó. Acho que eu mexi aqui na câmera. Todos vocês estão me vendo ainda, né? Diz o seguinte, que equiparam-se a questão de poluidor, vejam, se equipara ao conceito de poluidor aquele que faz, ou seja, aquele que age diretamente, aquele que não faz quando deveria fazer, ou seja, aquele que não protege, aquele que não controla, né, os seus aspectos ambientais que são potenciais causadores de dano, portanto, aquele que não faz quando deveria fazer, quem não se importa que façam, a questão da omissão, ou seja, ele está fazendo, bom, o problema é dele. Bom, estou me omitindo sabendo que ali é um potencial causador de dano ou que há o dano sendo causado, né? Então, quem não se importa que faça, a questão da omissão. Quem cala quando lhe cabe denunciar, também aqui falando de omissão. Quem financia para que façam, e quem se beneficia quando os outros fazem. Isso daqui está dentro de um julgado, do Superior Tribunal de Justiça, galera. E aí esse julgado está dizendo quem é que pode ser responsabilizado solidariamente. Aqui a gente está falando de responsabilidade solidária. Isso significa que poluidor pode ser mais de uma pessoa por causa de um único dano. Certo? Então, eu posso ter o engenheiro químico responsável, eu posso ter a pessoa jurídica no qual esse engenheiro químico trabalha, eu posso ter um colega do engenheiro químico que sabia e nada fez, eu posso ter a alta direção que se beneficiou da ação do engenheiro químico, ou seja, tem várias pessoas aí, físicas ou jurídicas, que podem ser responsabilizadas, que podem ser consideradas poluidores. Galera, ficou entendido isso? Eu me fiz entender? Ficou complicado? Me respondam aí, estou com vocês aqui. E aí? Sim, professor. Uhum. Tudo certo, Solange? Tá meio baixo para mim o teu som aí, Solange. Não sei se está falando. Mas tá tudo certo, né? Tranquilo? Poluidor, conceito? Sim, sim. Beleza. A Paula respondeu ali, a Kathleen também. Beleza, Thaís, Gabriela, ótimo. Beleza, me respondam, galera, eu preciso da participação de vocês. Tá? Então tá, beleza. Galera, dito isso, a gente precisa entender o seguinte. Bom, se a gente já sabe quem são os potenciais causadores da poluição, a gente precisa saber o seguinte, tá?
Tudo bem, mas quando é que eu posso considerar que há uma poluição? Certo? E aí, como eu comentei com vocês, nós temos duas vertentes, né? Uma que considera a intensidade das consequências e o outro que considera a mera ação e o dano, ou seja, basta que eu tenha um nexo, né, causal, ou seja, tenha o dano e tenha o agente causador, eu posso considerar que há uma poluição. Outro diz, eu posso ter o agente causador e o dano, só que esse dano tem que ter intensidade tal para que eu possa considerar que há aqui uma poluição. Tranquilo? Então, considerando essas duas vertentes, vamos novamente à questão do conceito de poluição dado às legislações. Eu esqueci de mostrar para vocês, claro, né? O professor sempre esquece, porque ele é um cabeçudo. Mostrar para vocês o conceito de poluidor trazido pela Constituição Federal. Artigo 225, parágrafo 3º, diz o seguinte, ó, as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, acabamos de dizer, as sanções penais, administrativas, independente da obrigação de reparar os danos. Tá? Aqui a gente tem tanto a questão do conceito de poluidor, quanto nós temos aqui também a questão de responsabilidade objetiva. Tá? Mas é claro que a responsabilidade objetiva não é sujeitarão os infratores pessoas físicas ou jurídicas. Isso aqui é muito importante. Tá? Voltamos, então, à Política Nacional do Meio Ambiente e vamos agora ao conceito de poluição. Tá? Artigo 3º, vamos falar aqui do inciso 1º, 2º e 3º. Tá? Primeiro, a gente precisa saber o seguinte, o meio ambiente é o quê? O meio ambiente é tudo aquilo que está escrito no inciso 1º ali, ó. Conjunto... Espera aí que eu tenho que mostrar na tela para vocês, né? Vocês não falaram nada. A não ser que vocês estão com a lei aberta aí. Deixa eu mostrar minha tela de novo. Vamos lá. Aqui, ó. Parágrafo 3º, inciso 1º. Diz o seguinte, que meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica e que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Bom, aqui ele está dando um conceito de meio ambiente. Resumindo, o conceito é tudo que nós vemos, é tudo que nós sentimos, tocamos, ou seja, meio ambiente é tudo isso. Tá? Degradação da qualidade ambiental, vejam que está ali no inciso 2º, é a alteração adversa das características do meio ambiente. A alteração adversa das características. Que características são essas? As características físicas, químicas e biológicas. Certo? Então, no momento que eu tenho a alteração, vejam, a alteração das condições normais, alteração das condições normais do meio ambiente, dessas características físicas, químicas, biológicas, eu tenho o que eu considero de degradação ambiental. Certo? Aqui eu não estou falando ainda de uma questão de intensidade. Se essa degradação é alta, se essa degradação é baixa. Não. Para ser considerada degradação, basta que eu tenha uma alteração nas características normais do meio ambiente. Tranquilo? Tranquilo? Beleza. Qualquer coisa me chamem aí no áudio, tá? Eu não consigo ver vocês no momento. Então, considerado esse conceito de degradação, vejam o que traz o conceito de poluição no inciso 3º. Poluição é a degradação da qualidade ambiental, ou seja, é a alteração adversa das características do meio ambiente, ou seja, é a alteração das condições normais do meio ambiente, resultante das atividades, que direta ou indiretamente, ó, vejam o indiretamente novamente aqui, que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população, criem condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitárias e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Certo? Então, aqui nós temos que poluição é a alteração, não é qualquer alteração. Vejam, para que eu considere poluição ambiental, a degradação não é aquela mera alteração da qualidade ambiental. Não é a mera alteração. Essa alteração,
tem que resultar em efeitos à saúde, à segurança e ao bem-estar, tem que causar condições adversas às atividades sociais e econômicas, tem que afetar desfavoravelmente a biota, afetar as condições estéticas e sanitárias, e, para que eu considere poluição, a degradação ambiental tem que ser resultante de matéria ou energia, ou seja, de lançamento de efluente, de resíduos ou de emissões em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. Professor, só um pouquinho. O que é essa questão de desacordo com os padrões ambientais? Galera, lembra que a gente comentou já, quando a gente falou de emissões atmosféricas, de resíduos e de efluentes, que nós temos os padrões que são os limites de lançamento. Isso é estabelecido por resolução, por lei, né? Esses padrões de lançamento que estabelecem então esses nossos limites, no momento que eu lanço essas matérias ou energia, resíduos, emissões e efluentes, em desacordo com os padrões, ou seja, acima dos limites permitidos, e esse lançamento acima dos padrões causar efeito adverso nas características normais do ambiente, nas características físicas, químicas e biológicas, aí eu considero poluição. Agora, se eu lançar matéria ou energia, ou seja, efluentes, emissões ou resíduos, dentro dos padrões, dentro dos limites ambientais estabelecidos por resoluções ou leis, eu posso ser responsabilizado por poluição ambiental? Lembrem, se eu lançar matéria ou energia dentro da lei, é isso que eu estou querendo dizer. Se eu lançar efluente dentro da resolução, de acordo com as condicionantes da minha licença ambiental, de acordo com os padrões estabelecidos ambientalmente, se eu lançar isso dentro desses padrões e, mesmo assim, eu causar degradação, porque eu estou alterando as condições normais, mesmo dentro dos padrões, eu estou alterando as condições normais. Bom, eu estou causando degradação? Estou causando degradação. Estou, mesmo dentro dos padrões. Mas a questão que fica é, eu posso ser responsabilizado por poluição ambiental? Acho que Eis a não, questão. porque se tiver dentro da lei, não vai cumprir tudo que está falando ali dos critérios, né? Então, acho que mesmo que cause degradação, porque tudo que vai ser lançado vai causar um impacto, ele não vai ser responsabilizado porque ele está dentro do limite. Eis os debates. Solange, tu ia falar alguma coisa? Sim, eu acho que é difícil responsabilizar porque ele vai poder argumentar isso, mas porque tem brechas na lei, né? Porque isso daí eu acho que englobaria mais coisas além dessa questão de, tem esse limite, mas talvez o prejuízo causado é tão grande que, mesmo que esteja dentro da lei, ela fica uma situação complicada, mas aí, como tem essas brechas na lei, a pessoa geralmente acaba se safando de alguma forma, ou às vezes tenta, sei lá, tem que compensar de alguma outra forma, mas não é tão, não sofre um processo diretamente, sei lá. Perfeito, perfeito. O raciocínio de vocês está completamente correto, tá, Gurias? É bem isso, tá? E aí é que entra a questão dos conflitos, né? Muitas vezes, entre o empreendedor e o próprio Ministério Público, muitas vezes. Há muita discussão sobre essa questão de responsabilização. E esse conceito de poluição não é uma questão unânime, né? E tudo que a gente tratar de meio ambiente nunca vai ser uma questão unânime. A gente sempre vai ter dois ou mais polos que vão ter pensamentos diferentes sobre o conceito ou sobre a aplicabilidade desses conceitos, né? Porque na teoria, como eu comentei com vocês, na teoria parece que tudo é poluição, concordam? O mero lançamento é considerado poluição porque nós temos, né, na questão do senso comum, e aí vamos falar um pouquinho de senso comum aqui, nós temos essa ideia de que há uma poluição pela mera característica visual, concordam? Então, no momento que eu vejo algo, eu já digo assim, aqui há uma poluição.
Só que, na teoria, a poluição não necessariamente é aquilo que nós estamos vendo. Muitas vezes, para que eu considere uma poluição de fato, eu preciso ter algo a mais, tá? Mas por que eu quero dizer, e por que eu trouxe essa questão muito da questão dos padrões, que é uma questão que é muito debatida, principalmente nos empreendimentos licenciados, né? Porque tu tem ali restrições com relação aos condicionantes ambientais, e aí tu tem, obviamente, que atender essas resoluções, e quando tu atende já é um problema, e quando tu não atende, o problema é ainda maior. E aí é que há essa grande discussão com relação à questão da poluição. Porque como é que eu vou ser responsabilizado, seja ele na parte civil, administrativa ou penal, por estar dentro da lei, por estar dentro das minhas condições de funcionamento, por estar atendendo ao órgão ambiental ou às exigências do órgão ambiental, né? Então, essa é a grande discussão. E aí, por isso que trago aqui duas vertentes, por uma questão de que a primeira que diz que a mera degradação, o mero dano, já configura a poluição, portanto, eu posso ser responsabilizado por isso. Então, se eu for considerar esta vertente, eu tenho que dizer o seguinte, olha, por mais que o funcionamento do empreendimento já, então, é considerado uma poluição. Porque a empresa, quando está funcionando e está ali necessitando lançar os seus efluentes, né, está gerando seus resíduos e aí tem que dar um destino para isso, está gerando emissões atmosféricas, né, na questão do Parque Fabril. Ou seja, se a gente for considerar essa primeira vertente, basta o funcionamento do empreendimento para estar causando poluição. Agora, se a gente for considerar a vertente que analisa esses aspectos de intensidade, a gente precisa, então, avaliar, quantificar, né, periciar o dano, para saber se, de fato, aquele dano possui intensidade de causar, né, de causar graves consequências. Tá? E isso é muito importante, isso é muito debatido. E o que eu posso dizer para vocês assim, ó, o que está, digamos, vencendo, vamos botar um aspas aí, né? Vencendo em análises de conflitos nesse sentido. A necessidade de comprovar a intensidade do dano. Tá? Para que, então, eu tenha a responsabilização. E aí entra uma questão de perícia técnica. Então, o que está ganhando? Qual é a vertente que está ganhando nesse sentido? A vertente que fala da intensidade. Tá? Portanto, caso eu questione vocês futuramente em uma questão de prova, por exemplo, tá? Eu tenho que considerar que a poluição, ou a responsabilização por poluição, ela deve ser considerada quando a intensidade da degradação, então, como diz ali o artigo 3º da Política Nacional do Meio Ambiente, desde que esta degradação cause, então, prejuízos à saúde e à segurança, crie condições adversas à atividade social e econômica, afete desfavoravelmente a biota, afete as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, lança em matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais. Certo? Embora muitos ainda consideram que essas alíneas A, B, C, D e E sejam meramente exemplificativas. Ou seja, é só para dar uma ideia e que a responsabilização por poluição depende de uma análise de vários fatores. Certo? Depende de uma análise de vários fatores. Então, ainda é muito debatido. Mas o que eu quero deixar certo com vocês aqui, um acordo entre eu e vocês. Nós temos que considerar essas intensidades para a responsabilização da poluição, certo? Nada impede que a mera degradação responsabilize o poluidor por poluição, tá? Não exclui essa possibilidade. Não exclui essa possibilidade.
Vai depender de caso a caso, das características da poluição ou da degradação, das suas consequências, etc. Agora, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Vamos supor o seguinte, aí eu pergunto, o Eduardo, professor que aqui vos fala, está sendo acusado de causar degradação. Estou escrevendo aqui no chat para vocês para a gente poder debater. O Eduardo está sendo acusado de causar degradação ambiental e consequente poluição, tá? E consequente poluição devido à mortandade de peixes no rio Caí. Essa é a situação hipotética. O Eduardo, ou a empresa X, como vocês queiram, está sendo acusado de causar degradação ambiental e consequente poluição devido à mortandade de peixes no rio Caí. A pergunta que eu faço é: quem deve provar que a degradação é ou não é causada pelo Eduardo? Quem acusou? Quem acusou, como diz a Solange, ou é o Eduardo que tem que provar que não fez? A Solange diz que é quem acusou. Alguém mais quer arriscar, chutar? Nada a declarar? Não sei, tenho raiva de quem sabe. E aí, galerinha? Eu acho que quem acusou. Eu acho que para acusar, primeiro tem que ter as provas, né? Mas tem a questão da pessoa também. Tipo, ela não vai se defender de nenhum modo. Eu acho que a pessoa vai se defender depois, mas ela não tem que provar que não fez, a menos que o outro não consiga provar que ele fez primeiro. Sim, exatamente, porque senão fica meio incoerente, né? Daí, como ele vai fazer acusação se ele não provou nada? A Daniela também escreveu no chat, indo com vocês estão tudo indo com o relator, né? O relator vai lá, lança a sua ideia e vocês estão indo tudo com o relator, ninguém vai contra. Ali, ó, a Daniela também acha que é quem acusou. Pois então, galera, olha só, é claro que quem acusou tem que dizer quem é o causador ou os prováveis causadores e tem que dizer qual é o dano. Portanto, ele tem que fazer a ligação entre o agente causador e o dano efetivamente causado. Beleza? Isso é o papel do acusador, que geralmente esse papel em termos ambientais cai para o Ministério Público. Tranquilo? Até aqui foi, né? Só que, em matéria ambiental, quem tem que provar alguma coisa é o acusado. O acusado tem que provar que não causou nenhum dano. O acusado tem que provar que não causou nenhum dano. Entenderam? Isso significa dizer que, no momento que me acusam de mortandade de peixes, e aí estabelecem lá na acusação de que
a possibilidade é de um possível lançamento de efluentes. Então, o lançamento de efluentes do Eduardo, certo? Aquela coisa, mijou fora do pinico, né? O lançamento de efluentes do Eduardo causou a mortandade de peixes no rio Caí. Certo? Eu tenho agora que provar que o meu lançamento de efluentes não causou poluição ambiental. Não causou a degradação ambiental. E aí eu tenho que demonstrar, por A mais B, eu tenho que provar que, se a degradação existe, eu não fui o agente causador. Aí, eu preciso provar que eu não fui. Eu não preciso provar que é o fulano, que é o ciclano, que é o beltrano. Eu tenho que provar que eu não fui. Tranquilo? Aí eu preciso, então, pegar a análise dos meus efluentes, eu preciso verificar a questão dos padrões ambientais, das minhas condições, né, da minha licença para o lançamento de efluentes em corpo receptor. Ou seja, eu tenho que contratar uma perícia técnica, ou se eu já não tiver uma questão pericial dentro da minha organização, para comprovar que eu não fiz aquilo. Certo? Isso é um fator importante. Tranquilo, né? Agora, eu quero mostrar para vocês que no artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, nós também temos a poluição sendo relatada ali por uma questão de responsabilização do poluidor. Vamos lá ver a Lei de Crimes Ambientais, tá bom? Deixa eu mostrar aqui a minha tela. Novamente estamos aqui. Vamos aqui, ó. Novamente no tio Google. Lei de Crimes Ambientais. Não apareceu aqui, vamos botar aqui. Lei de Crimes Ambientais. Vamos nela. Olha só. Lei de Crimes Ambientais, vamos direto ao artigo 54. Diz o seguinte: da poluição e outros crimes ambientais. Todos vocês estão vendo aqui? Acredito que sim, né? Diz o seguinte: causar poluição de qualquer natureza. Paramos por aqui. Causar poluição de qualquer natureza. Ou seja, a degradação do solo, do ar, dos recursos hídricos, mortandade de animais, etc, etc, etc. Tá? Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais. Galera, lembra daquela vertente que fala da intensidade? Nós acabamos de comentar. Esse em níveis tais nos demonstra, ou nos tende a demonstrar, que para que eu considere uma responsabilidade por poluição, eu tenho que considerar que essa poluição tem que ser em determinados níveis. Certo? Não basta um mero lançamento, a mera degradação. Para ser considerado poluição, tem que ser uma degradação em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais. Está no plural. Se matar um peixe, velho, se matar um peixe, eu não estou incluído aqui. Esse é um entendimento. Ou ainda, a destruição significativa da flora. Vejam que cada vez ele fala em intensidade, né? Aqui ele fala em níveis tais, aqui ele fala em destruição significativa, aqui ele fala a mortandade de animais no plural, certo? E aí, claro, ele dá aqui a questão das penas, e aí em termos de questão penal, né, na esfera penal. Então, se o crime é culposo, ou seja, se ele não teve a intenção, obviamente ela vai ser menor. Agora, se o crime, ou seja, se o crime de poluição, aí ele dá alguns exemplos aqui, olha só, ele dá alguns exemplos.
tornar uma área urbana ou rural imprópria para ocupação humana. Ele está falando de uma questão também de intensidade. Essa área tem que ficar imprópria para ocupação. Causar a poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea, dos habitantes. Ou seja, está vendo a intensidade da poluição? Que cause danos diretos à saúde. Causar poluição hídrica que torne necessária a interrupção do abastecimento público. Dificultar ou impedir o uso público das praias. Olha só isso aqui, que nós acabamos de comentar sobre a questão dos padrões. Ocorrer por lançamento de resíduos líquidos ou gasosos. Resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos, óleos ou substâncias olhosas, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou regulamentos. É claro que aqui ele está dizendo, isso daqui é uma agravante, tá? É uma agravante. Isso significa que se isso acontecer, se qualquer um desses fatores acontecer, isso significa que é uma agravante. Ou seja, o lançamento de resíduos sólidos, líquidos ou gasosos em desacordo com as exigências estabelecidas, se isso causar poluição, significa, então, que é ainda mais gravoso. E aí, aqui nós temos uma grande discussão quando a gente analisa o artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais, porque um lado diz que é necessária a intensidade, mais uma vez, e o outro lado diz que a intensidade só serve para agravar, que basta a mera degradação, ou o mero lançamento. Mas aí fica uma discussão, né? Como é que eu vou ser responsabilizado por atos legais, ou seja, dentro da legislação? Enfim, o que eu quis trazer para vocês nessa aula de hoje é o quanto é complexa o debate, quanto é complexo esse debate, quando a gente fala de poluição, de responsabilizar. Galera, se já é complicado nós identificarmos o agente poluidor, vocês imaginem a responsabilização por poluição. E muitas vezes, quando... Vamos dar um exemplo aqui, uma questão de resíduos sólidos urbanos. Quando eu não consigo identificar o agente causador daquela degradação por resíduos sólidos em ambiente urbano, sabem em quem cai a responsabilização? Em cima do poder público municipal, por exemplo. Para vocês verem como é difícil a identificação do agente causador. E aí, então, se responsabiliza aquele que indiretamente contribuiu. Ou seja, o poder público municipal que não orientou, que não notificou, que não deu as possibilidades para o descarte adequado. E aí é uma série de possibilidades. Então, vejam, né? Poluição, meio ambiente é um assunto extremamente delicado. Galera, dúvidas da aula de hoje? Querem comentar? Querem contribuir? A professora talvez não me distraia se tu falou sobre, mas que nem poluição sonora. Muito bom tu comentar sobre isso. Era uma dúvida que eu também ia perguntar, como é que se encaixaria. Muito bom tu comentar sobre isso. Inclusive, não foi combinado, galera, mas olha aqui, ó. Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui que vai aparecer, ó. Tá vendo uma marcaçãozinha aqui, ó? Isso aqui é um livro que eu comprei faz pouco. É da Fabiana, do Eduardo Citolin, do Alexandre Burman. Eles fizeram um livro sobre os comentários das alterações, tá, dos artigos do Código Estadual do Meio Ambiente aqui no Rio Grande do Sul. É um dos poucos livros que trata especificamente de uma lei ambiental estadual aqui no Rio Grande do Sul, tá? O livro é esse aqui, ó. Certamente vai estar ao contrário para vocês, eu acho, né? Vou ler para vocês. Comentários ao Código do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, tá? Lei Estadual 15.434 de 2020. Isso foi sancionado em janeiro de 2020, tá? E aí eu separei aqui, e aí eu vou ler com vocês, até mesmo para a gente poder também debater logo em seguida, justamente sobre a poluição sonora, tá? Diz o seguinte, ó, os artigos 209
e a 213 do Código Estadual do Meio Ambiente fala em poluição sonora, tá? E aí vamos pegar especificamente aqui no Rio Grande do Sul, tá? A gente poderia falar sobre uma questão nacional através das resoluções CONAMA, tá? Que também vai tratar de padrões, padrões aceitáveis, né, da questão sonora, mas diz o seguinte aqui, no artigo 209 do nosso Código Estadual do Meio Ambiente, tá? Olha, nem foi combinado isso, essa pergunta de vocês, hein? Diz o seguinte, ó, a emissão de sons em decorrência de qualquer atividades industriais, comerciais, sociais, recreativas ou outras que envolvam a ampliação ou produção de sons intensos, deverá obedecer, no interesse da saúde e do sossego público, aos padrões, critérios, diretrizes e normas estabelecidos pelos órgãos estaduais e municipais competentes, em observância aos programas nacionais em vigor. Programas nacionais é a resolução do CONAMA, leis nacionais, etc. Então, vejam que aqui ele está dizendo que, para que eu considere, de fato, né, uma poluição sonora, essa emissão tem que ocorrer em decorrência ao não atendimento dos padrões ambientais estabelecidos, para que eu considere poluição. Mas aí tem mais, tá? O artigo 210 diz o seguinte: consideram-se prejudiciais à saúde e ao sossego público os níveis de sons e ruídos superiores aos estabelecidos pelas normas municipais e estaduais, ou, na ausência destas, as normas vigentes da ABNT, que aí entra a questão do nível da critério nacional, né? Sem prejuízo da ampliação das normas dos órgãos federais de trânsito e fiscalização do trabalho, quando couber, aplicando-se sempre a mais restritiva. Como a gente já comentou, né? Sempre a legislação mais restritiva é que deve ser atendida. Se é a estadual, se é a municipal mais restritiva, deve ser atendida a mais restritiva. Então, aqui diz, né, que para ser considerado prejudicial, ou para que a gente considere, né, uma poluição, deve não ocorrer o atendimento aos padrões estabelecidos em legislação, em resolução, e claro que deve prejudicar, ou seja, tem uma consequência o não atendimento desses padrões, né? Porque eu posso estar numa região mais isolada, digamos assim, e estar emitindo sons acima dos padrões, tranquilo? Só que essa emissão acima dos padrões tem que causar, então, prejuízos à saúde e ao sossego público, tá? Então, está escrito aqui nesse sentido. Vejam que é no mesmo sentido da poluição de uma forma comum, tá? De uma forma geral. Tanto é que alguns julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul colocam a poluição sonora dentro do rol de poluição ambiental, tá? Então, uma não exclui a outra, tá? Todas elas são analisadas, digamos, com o mesmo sentido, no sentido de atendimento a determinados padrões, tá? Na questão de, por exemplo, então, professora, se eu estiver atendendo os padrões, mas está causando incômodo à vizinhança, por exemplo, eu posso ser responsabilizado por poluição sonora? Bom, caso a caso, né? Mas há, sim, a possibilidade de responsabilização. Por quê? Porque há um incômodo, há um prejuízo ao sossego, há um prejuízo à saúde da população. Então, eu posso ser responsabilizado por poluição sonora. Certo? E aí parece que tem que haver um conjunto aí, né? Tem que haver um conjunto, muitas vezes. O não atendimento ao padrão e o prejuízo. Certo? E a consequência. Mas, em alguns casos, não precisa o atendimento ao padrão, basta que eu tenha o prejuízo. E aí, o prejuízo tem que ser comprovado. O prejuízo tem que ser comprovado por... Quem é que tem que comprovar que não está causando prejuízo? É o responsável, poluidor. O acusado. É o acusado. O acusado. O acusador diz que há poluição devido aos prejuízos XYZ.
E aí agora cabe ao acusado provar que não é ele, que não foi ele, ou que não há o prejuízo, né? Certo? Então, nesse sentido, a gente fala de poluição sonora. Tá? E aí diz o seguinte, no Professor, artigo 200... Pode dizer, Solange. depois eu falo. Não, eu ia perguntar se existe algum caso que eles abrem exceção que, tipo, permitem que ultrapasse o limite por causa que talvez a empresa é boa para a sociedade, entendeu? Porque eu soube de um caso da M. Dias Blanco, que foi construída ali em Bento, onde é a Isabela e tal, e que eu soube por uma pessoa de uma imobiliária que na prefeitura, quando liberaram a obra, já sabiam que ela ia ultrapassar e que foi permitido mesmo assim, só que daí, por exemplo, quem mora perto desvaloriza o seu imóvel, né, e prejudica, né, a saúde da pessoa, sabe? Na verdade, é o seguinte, tá? Eu acho que Solange até que tu participou, né, na nossa live de estudo de impacto de vizinhança, né? Sim, sim. Uhum. Eles Pois compensam então, de alguma forma, talvez, né? talvez sim. Só que o estudo de impacto de vizinhança também pode servir para demonstrar os benefícios e os prejuízos, tá? E às vezes, é claro que quando a empresa vai fazer um estudo de impacto, né, é claro que ela tenta demonstrar, na grande maioria das vezes, né, a maior relevância nos benefícios do que nos prejuízos, né? Geralmente é isso, justamente porque a ideia dele é que seja aprovado o projeto e não que seja não aprovado, né? Ó, o Jonathan botou ali, ó, live sensacional. Que bom, Jonathan, que tu gostou. Eu achei legal também, achei muito bom a live, ficou muito legal. Mas, enfim, nesse sentido da questão do estudo de impacto, fica essa dúvida, na verdade, da questão de o que considerar, tá? E isso é para qualquer tipo de impacto ambiental. Vai servir para a questão dos ruídos, vai servir para a questão de contaminação de solo, ar, contaminação da população, etc. Então, isso é muito relativo e geralmente é uma análise muito subjetiva que se faz quando a gente analisa essas questões ambientais. E, às vezes, se estabelece, sabendo da questão dos ruídos, às vezes o ruído de uma organização é um ruído muito, muito alto, se estabelece determinados horários de funcionamento, ou horários que os ruídos permitidos são X, e determinados horários os ruídos permitidos são Y. Então, pode ocorrer muitas vezes essa diferenciação, tá? Na questão das permissões. Então, no horário comercial, sei lá, das 8 ao meio-dia e das 2 às 6 da tarde, os ruídos permitidos são até tantos decibéis. Do horário X ao horário Y, os ruídos permitidos são de tantos decibéis. E aí se consegue, muitas vezes, entrar num acordo com a organização, com a população vizinha, né, para poder que isso de fato, se efetive, né? Porque a ideia, tanto para a organização quanto para a empresa, é que, de fato, aconteça um desenvolvimento, mas que também não tenhamos prejuízos, né? Então, às vezes, pode acontecer essa questão desse acordo. E olha só, o artigo 211 fala numa questão mais municipal. Diz o seguinte, ó, os órgãos municipais e estaduais competentes deverão, para fins do cumprimento deste código, que é o Código Estadual, e demais legislações, determinar restrições, veja o que eu acabei de comentar, a setores específicos de processos produtivos, instalação de equipamentos de prevenção, limitações de horários e outros instrumentos administrativos correlatos, aplicando-os isolada ou combinadamente. Parágrafo único. Todas as providências previstas no caput, nesse artigo, deverão ser tomadas pelo empreendedor, às suas expensas, ou seja, quem deve pagar por isso, quem deve bancar isso é o empreendedor. Tá? E deverão ser discriminadas nos documentos oficiais de licenciamento da atividade. Então, muitas vezes eu tenho lá, né, na licença, horário X a Y, permissão de tanto, horário Z, W, tanto. Tá? Então, pode ocorrer isso.
E às vezes nós temos, né, esse excesso, né, de ruído em determinados momentos, tá? Mas a questão é aquilo que eu comentei contigo, com vocês, né, Solange? A responsabilização por uma poluição sonora, muitas vezes, há necessidade de o não atendimento aos padrões e o prejuízo, né? E o prejuízo. Agora, se no horário comercial o prejuízo é mínimo, por quê? Porque aquela população em horário comercial, ela não está nas suas residências, por exemplo. Tá? Vamos dar um exemplo aqui bem hipotético. Naquele momento, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, a população sai para trabalhar. Né? Não está ali naquele momento, não está sofrendo influências, não está sofrendo os reflexos, os prejuízos daquela atividade. Aí eu posso, enfim, alegar por uma série de motivos que não há prejuízo. E há um atendimento a determinada restrição de horário, tá? Tranquilo? Por exemplo, então, pode acontecer de poder, num momento, ultrapassar e num momento ser a menos, e aí fazer uma média também. Digamos que não digo fazer uma média, né, porque vai depender do momento que tu está exposto ao ruído, né. É a mesma coisa que num trabalho, vamos supor que eu estou trabalhando do lado de uma máquina. O horário que eu estou trabalhando do lado da máquina, os decibéis são altíssimos. Quando eu não estou trabalhando do lado da máquina, os decibéis são baixos. Aí eu tenho que fazer uma média, não, né? Não. Porque as influências, né? O prejuízo está sendo quando eu estou do lado da máquina, e não quando eu estou fora. Então não tem que fazer média. Isso vai ser o mesmo, exato. Entendi. Professor, tem a poluição luminosa também, ela fica incluída separada ou não se fala muito sobre o assunto? Entra no mesmo sentido da sonora, tá? Entra no mesmo sentido da sonora. E a gente pode colocar poluição visual, ou seja, tem uma série de poluições que podem ser incluídas nesse rol, tá? Só que a poluição sonora, a poluição visual ou luminosa, como vocês queiram, né? Geralmente ela está descrita numa lei municipal, um plano diretor, ou uma lei de obras, uma lei ambiental do município. Geralmente essas poluições estão ali previstas, né? Estão ali determinadas, padrões, etc. Geralmente esse fator não fica a cargo, muitas vezes, de uma legislação estadual. Ela dá diretrizes, dá nortes, mas quem estabelece esses padrões, zoneamentos da questão de ruídos ou poluição sonora e poluição visual, aí quem estabelece isso é o próprio plano diretor, é a lei municipal. Tá? Mas entra no mesmo sentido. Ok, só para tirar dúvida. Artigo 12, tá? Do Código Ambiental diz o seguinte, ó. Compete ao poder público. Nesse sentido, vamos supor que o poder público municipal, né? Instituir regiões e sub-regiões de implantação das medidas controladoras. Aí diz o seguinte, ó, divulgar à população matéria educativa e conscientizadora sobre os efeitos prejudiciais causados pelo excesso de ruído. Incentivar a fabricação e uso de máquinas, motores, equipamentos e outros dispositivos de menor emissão de ruídos. Então, quer dizer, às vezes, o órgão ambiental entra em um acordo com determinado empreendimento para que, aquele prazo de adequação, né? Então, sabendo que no início os ruídos serão tais, mas então há ali uma flexibilização por uma questão realmente de implantação e operação do empreendimento, embora isso não seja o ideal. E aí se estabelece um determinado prazo para que ele se adeque, né, através de uma notificação, etc., para que ele se adeque às condições ambientais estabelecidas, né? Pode ser também nesse sentido. Tranquilo, galera? Feitoria? Isso? Dúvidas, sugestões, críticas? Então tá. Vou encerrar nossa gravação da aula de hoje. Muito obrigado a todos.